Mais uma vez aqui, trazendo para você algumas informações, trazendo aqui os nossos parceiros, colegas, amigos de trabalho. Nós estamos aqui hoje recebendo aqui no nosso stand, aqui na sala de podcast, o nosso superintendente, que chegou aí um pouco mais de 3 anos no grupo para somar com a gente. E nós temos também aqui a Perla, que é a nossa gerente de nutrição, ela cuida dos nossos alimentos. Eu tô bravo com ela, mas eu vou dar um desconto. Bom, Helder, para a gente começar o nosso bate-papo, aqui na pré, antes de entrar no ar, você havia me dito que você chegou num grupo um pouco mais de 3 anos, né? Isso, Valmir, eu cheguei para somar aqui, eu chamo de somar porque eu vim com uma missão desafiadora, né? Muito desafiadora, chegar numa empresa que tem 3 hospitais, 1.200 colaboradores, então é muito desafiante quando você chega quando você tem a credibilidade de um vice-presidente, de um presidente, de dizer, olha, a gente não está mal, mas a gente quer melhorar. Nós queremos melhorar, nós buscamos isso, nós temos essa ansiedade de alcançar outros níveis. E essa responsabilidade, ela é grande quando a gente chega, e como a gente estava conversando, é saber entender a cultura da empresa, chegar num momento onde você tem que entender o histórico, o motivo pelo qual as coisas estavam daquela forma, aonde a gente quer chegar, a evolução que isso vai ter, prazo, planejamento, estratégia e operação, bastante operação. Então, graças a Deus eu fui muito bem recebido por muitos colaboradores. Eu acredito que eu trouxe muita confiança, muita credibilidade para eles, para que eles pudessem também confiar no propósito que nós tínhamos. E essa fusão de interesses está dando grandes resultados. Eu consigo observar isso no dia a dia, né? Resultados financeiros, resultados operacionais, acolhimento do cliente, a forma como a gente sempre teve uma cultura muito boa, plena, sempre teve esse olhar para o cliente. Mas hoje a gente começa a ter um olhar um pouco mais corporativo, um pouco mais também para a organização dos nossos processos, para as pessoas que entregam o seu melhor no dia a dia, porque os colaboradores, eles nada mais são do que vitais para o funcionamento da empresa. Então, saber valorizar e saber cobrar, eu acho que é o grande diferencial. Ô Helder, você pode falar para a gente uma grande dificuldade que você encontrou quando chegou no grupo, que você, em cima dessa grande dificuldade, você tirou dali um grande aproveito? Olha, eu via, assim, um dos pontos principais que me chocaram muito é quando a gente se deparava com alguns processos, porque todos os dias tem coisas novas. A gente lida com assistência de saúde, cada paciente tem uma necessidade. Mas quando a gente chega e não tinha alguns processos definidos, fortemente definidos, eu fui para uma região, por exemplo, do Alto Tietê, que estava em construção, né? Então eu cheguei no momento dessa construção. Essa cultura, por exemplo, que era inserida em Mogi das Cruzes, era a mesma cultura que existia em Franco da Rocha, mas é uma regionalidade totalmente diferente. Então esse era o maior desafio. Aqui em Mogi não era Franco da Rocha, mas não que Franco da Rocha fosse ruim. Entendi. Ao contrário, é que às vezes você precisa fazer alguns ajustes para virar uma questão regional e dar o resultado que a empresa precisa. Você já conhecia a região e a cultura da região, Helder? Não, eu aprendi lá. E aí eu aprendi olhando, por que vocês fazem desta maneira aqui? E eles falam, não, porque a gente copia o que é feito em Franco da Rocha. Mas o Franco da Rocha tem uma realidade, aqui não tem a mesma realidade. Então foi uma descoberta de que também uma autonomia, foi criando-se autonomias dentro dos nossos gestores, dentro do próprio grupo, de começar a pensar diferente, começar a pensar, aqui para mim faz sentido. Às vezes não faz sentido em Franco da Rocha. Faz menos sentido em Taipas, porque são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo até que entra no caso da nutrição com a Perla. A gente tem 2 confortos médicos lá em Mogi e um conforto médico na unidade de Franco da Rocha. O que é o conforto médico? É o momento que os cirurgiões vão até um local para fazer refeições.
a gente tem 2 tipos de público diferentes frequentando. Então eu não posso fazer o mesmo cardápio, a mesma situação, porque você não acaba não agradando todo mundo. Exato. E como eles são clientes nossos, tanto os cirurgiões plásticos quanto os cirurgiões de casa, eles são clientes, eles estão ali atendendo os nossos clientes, prestando serviço, e eles têm as suas particularidades. Então a gente começou a entender isso e eu falava com a Perla, não, Perla, aqui a gente vai manter dessa maneira. E não era um problema. E, na verdade, o cara se sentia mais acolhido. Ele se sentia mais confortável, ele se sentia mais em casa. Se eu fizesse diferente, falasse, não, aqui é igual aqui em Taipas. Às vezes o cara fala, tá bom, eu entendi. Mas não ia ser, talvez, o diferencial. Helder, você acredita que hoje você conseguiu entender a região e implantar aquilo que você gostaria de implantar? Não, a gente está no caminho, vamos dizer assim. Falta bastante, a gente sabe um pouco das nossas fragilidades. Eu acho que esse é um diferencial nosso também. Você reconhecer que você tem as suas dificuldades, tentar trabalhar essa dificuldade para melhoria e ser cada vez mais forte no que você é bom. Então, esse olhar a gente tem que ter o tempo todo. Então eu acho que toda a metodologia que a gente implanta numa região, ela ainda está em crescimento, tem muita oportunidade. As ferramentas ou tecnologia que estão chegando agora, isso ajuda muito, né, Helder, para implementar e fazer o negócio andar, crescer mais, né? Muito. A Plena, ela vem de uma cultura muito forte, de estar muito próximo do paciente, mas está muito próximo de maneira, eu vou chamar, tradicional. A evolução no papel escrita pelo médico, a evolução da equipe multidisciplinar evoluída no papel. E hoje a gente precisa de histórico, a gente precisa de uma informação rápida. Não dá para a gente trabalhar mais dessa maneira, porque a gente está em fase de crescimento. Então eu preciso da tecnologia, eu preciso de um prontuário eletrônico, eu preciso de uns indicadores que são precisos do que aconteceu ontem. Eu não posso esperar, às vezes, para tomar uma decisão, virar 30, 40, 50 dias para a informação chegar para você poder tomar uma decisão assertiva. A empresa, nessa proporção, ela não consegue sobreviver num mercado tão acirrado dessa maneira. Muito bem. A Perla, nossa gerente de nutrição, Perla, você está há alguns aninhos no grupo, né? Pouquíssimos, né? Você já viu uma transformação enorme da Plena, né, Perla? Faz uma análise rápida para a gente de quando você iniciou e como você enxerga a Plena, o grupo, hoje. Bom, eu tô na Plena, agora em setembro fazem 19 anos, né? Então, quando eu cheguei aqui hoje no Conar, eu fiquei olhando, né, o stand, fiquei maravilhada até, assim, com a estrutura, com o número de pessoas. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quando que a gente imaginou, né, que um dia ia estar numa feira com esse porte, né? Trazendo a marca, trazendo a identidade da empresa. Então, quando eu comecei na Plena, o que eu vejo e que eu sempre falo todas as vezes, é que o dono, ele já tinha essa magnitude, essa visão do que a Plena é hoje, né? Quando eu conversei com ele pela primeira vez, ele já trazia segmento de nutrição pensando no que a gente tem estabelecido hoje. Quem te contratou na Plena? Dr. José Luiz Ranieri. Minha entrevista foi com ele, que é o dono da Plena, né, para quem não sabe. E ele já tinha essa visão ele me chamou e falou assim: Perla, eu quero que você implante um sistema de nutrição, mas eu quero que você trabalhe com a tecnologia, trabalhe com as inovações. Não importa se a gente está aqui numa região periférica, que é Franco da Rocha, mas eu quero que a gente atenda o paciente dentro de todas essas inovações e essas tecnologias, e a gente quer que você implante isso no setor. E assim a gente fez. Como o Helder falou, de tudo que é novo, né, ele assusta. Então a gente foi trabalhando, né, ano a ano aí. Essas visões do de fora é muito importante. É igual ele falou do peixe. Às vezes a gente tá ali dentro do aquário e tá enxergando só aquilo ali. Então muitas vezes a gente precisa realmente ter uma visão de fora, ter uma visão mais técnica, ter uma prática que vai agregando. Então, em todos esses anos, o que eu observo é que nós conseguimos acompanhar o mercado. A gente está conseguindo acompanhar o mercado. A gente está conseguindo essa entrega,
né? Então, quando a gente pensa no segmento de nutrição, os nossos pacientes, eles elogiam muito. Nosso índice de satisfação é de 98%, Que bacana. né? Um índice bem legal. Então, a gente busca, hoje a gente estava aqui todo mundo comentando sobre fazer uma refeição mais caseira, tentar realmente embutir um sentimento ali de carinho, de amor, porque a gente sabe que está trabalhando com pessoas que estão necessitadas nesse momento disso, né? Elas estão passando por uma vulnerabilidade, né, de saúde, mas que acarreta várias outras situações. Então a gente busca sempre, com o prato que a gente oferece, trabalhar essa empatia, né? Ô Perla, você está num grupo já há bastante tempo. Imagino que você já passou por vários processos. E hoje você citou aqui do CONAR, que é a segunda maior feira do mundo de RH e a primeira feira da América Latina. E a Plena chegou aqui e falou assim, olha, nós temos um pedaço de chão de 50 metros, vamos fazer com que desse chão de 50 metros nasça alguma coisa. E aqui nós estamos vendo aqui esse cenário, porque é um cenário, é um stand maravilhoso que, pô, parabéns ao time de marketing, parabéns a todos nós, porque acaba sendo a ideia de todo mundo, né? Mas imagina você chegando na Plena há um tempo atrás e agora você tomando... Antigamente você tomava conta de, sei lá, de 100 pessoas, mas hoje você serve quantas refeições no grupo inteiro da Plena? Tem ideia? Tenho. Na unidade de Mogi das Cruzes, a gente tem uma média de atendimento de 110, 120 refeições por dia. A gente atende funcionários, pacientes e acompanhantes. Na unidade de Taipas, a gente tem uma média aí de 180 refeições por dia. E a unidade de Franco da Rocha, que é a maior que a gente tem uma média de 500 refeições produzidas todos os dias. E isso a gente pensando almoço e jantar, porque o paciente tem os serviços, né? Café da manhã, de jejum. Se a gente juntar todas essas refeições, dá mais de 2.000 refeições por dia. Ô Perla, fazendo um paralelo aí do teu trabalho na Plena e desse momento que a gente está vivendo aqui, o que você olha isso tudo que está acontecendo nas nossas vidas? Porque nós, Helder, somos uma geração que estamos fazendo parte disso. Não sabemos amanhã. Amanhã pode ser que a gente não esteja aqui no grupo. Mas fazendo um paralelo do que você viveu e desse momento aqui. Conta pra gente. Na realidade, acho que isso é uma visibilidade, né? Eu hoje, frente a todos esses anos que passou, eu enxergo sempre cada dia como um desafio, né? Quando eu entrei na Plena, eu recebi um desafio, que era implantar um setor de nutrição, porque não tinha, né? E a gente viveu esse desafio, a gente vive esse desafio todos os dias, né? Então tem que implantar a cozinha de Mogi, tem que implantar a cozinha de Taipas. E assim, eu estou hoje num momento, mas que quando eu cheguei na empresa, o dono falou, você vai viver esse momento. E aí, né, graças a Deus, cresci ali no dia a dia com a empresa e a gente vai crescendo mesmo a cada dia. E a gente vai acompanhando o que a gente falou, que é a tecnologia, né? Então a gente não está estagnado no tempo. Peraí, eu estou 19 anos fazendo a mesma coisa? A gente está 19 anos num segmento, mas a gente faz cada dia diferente. O Helder, fazendo um paralelo, não o tempo que a Perla está, porque eu e você eu estou um pouco mais de 9, você está 3 anos e pouco, mas faz um paralelo pra gente do que você, quando você chegou na Plena e hoje, estando aqui nesse CONAR, nessa feira maravilhosa. Valmir, assim, é gratificante, mas mais do que isso, a Plena, ela me ensinou também. E os colaboradores da Plena são grandes fazedores, realizadores. Eles não são só os idealizadores, os que dependem de 20, 30, 40 pessoas para executar um serviço pequeno. Não. O que você falou do pedaço de chão é um exemplo. Foi a equipe de marketing que está de parabéns, a equipe comercial que está extremamente de parabéns. São fazedores. Eles não são só aqueles que cruzam o braço, vestem o logo da empresa e dizem, eu sou da Plena. Não, eu faço a Plena acontecer. E o fazer é o diferencial. Tem muita gente para dar ideia. O Roberto, nosso vice-presidente, fala isso. Na fila da ideia, na fila da crítica, tem muitos. Na fila do fazer, quase ninguém. E nós, graças a Deus, e também pelo trabalho que nós fizemos entre todos, nós estamos com um grupo muito unido, um grupo muito forte, que está em crescimento,
que precisa ainda ter um pouco mais de conhecimento em determinados pontos, mas isso é natural da evolução das pessoas, não é crítica a ninguém, e a gente vai alcançar grandes resultados. O Conar, hoje, ele coroa esse desenvolvimento que a Plena tem acontecido nos últimos 3 anos, que eu posso falar, né? Hoje é o ápice dos eventos que a Plena promove. E é um evento de extrema importância, não só para a Plena, e estar aqui com a nossa marca, conhecer as pessoas, ter o relacionamento, entregar, mostrar o que a gente é capaz. Tá todo mundo de parabéns, Valmir. Muito bem, tivemos aqui a fala do nosso superintendente e também da nossa gerente de nutrição. Mais um bate-papo contigo, aprendizado total, que vem no próximo Conar 2026. Plena Saúde Conar 2025. Valeu. Isso aí.